Mais uma vez estamos aqui no Portal Sobrenatural. Hoje, para trazermos a palavra que está em Hebreus, onde está escrito que Jesus é semelhante a Melquisedeque. Nós podemos ler aqui em Hebreus 7:11, diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, ou seja, as tábuas da lei, né? Que necessidade havia ainda que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Essa passagem aqui, ela é bem mais longa e bem mais explicativa, mas devido ao tempo que nós usamos aqui numa explicação superficial, nós podemos dizer que Jesus, ele vem para encerrar o sacerdócio arônico, ou os mandamentos, ou seja, a lei. Ele cumpriu a lei mandamental para estabelecer a lei espiritual. Perguntaram a Jesus: onde devemos te adorar daqui para frente? Em que local? Ele diz: doravante todos me adorarão em espírito e em verdade. Por quê? Porque nós estamos na era espiritual. Aquela era passada era a sombra das coisas, porque vê que Deus diz a Moisés: faça tudo como foi lhe mostrado, que são sombras das coisas celestiais. Então aquilo foi colocado para que o homem compreendesse que ele, debaixo da lei, sabendo dos mandamentos, conhecendo o que lhe era contrário, ele não tinha força para vencer. Por isso Deus vem e estabelece um novo sacerdócio, porque aquele sacerdócio arônico não poderia resolver e não resolveu a situação da humanidade. Deus então vem com fundamento e melhor promessa e concede-nos em Cristo Jesus um novo mandamento, uma nova ordem espiritual, uma nova ordem sacerdotal, agora segundo a ordem de Melquisedeque. O salmista, lá no Salmo 105, já dizia: ele virá segundo a ordem de Melquisedeque. Se você olhar para Isaías, já aponta Jesus que viria sob uma nova condição, ou seja, era o Salvador, era a redenção, era o Cristo. O que é Cristo? Deus conosco. Então tudo isso, o Emanuel, né? Então tudo isso estava proposto para uma vida grandiosa que teríamos com a vinda de Cristo, para mudar todo o cenário e nos dar condição de que, estando com Cristo, compreendendo a graça como um favor imerecido e compreendendo que nós deveríamos nos dedicar, por conseguinte, a Deus, aquele que nos outorgou a nossa libertação, toda a nossa fé, todo o nosso querer bem, o nosso amor fosse depositado na mão dele, porque pudéssemos o adorar. Adorar como? Dizendo: Senhor, o Senhor realmente foi grandioso comigo, o Senhor me tirou da lama, o Senhor me colocou nos seus átrios, Senhor, o Senhor me ressuscitou, eu estava morto. Por quê? Porque eu não tinha compreendido ainda como era o Senhor e como o Senhor queria. Mas agora que te compreendi, Senhor, eis-me aqui. Coloco-me diante de ti, para que o Senhor não se lembre mais dos meus pecados, conforme o Senhor mesmo prometeu. Porque se pecar, vou pedir perdão e quero que o Senhor receba, Pai, e me dê o perdão, porque o meu pecado não será um pecado, será da minha vontade. Eu poderei pecar involuntariamente, mas vou me policiar, Senhor, para que eu não peque. Sei que pecarei pela minha vida toda, mas sei também que temos Jesus Cristo para perdoar o meu pecado. Me louvo no sangue derramado na cruz, para que o pecado seja retirado. Senhor, cuida de mim. Senhor, me proteja para que eu não caia em tentação, ou para que eu não tenha tentação que não possa suportar. Senhor, me faça uma nova criatura efetivamente.
Senhor, me faça crescer dia a dia na tua graça, crescer na tua sabedoria, crescer no teu entendimento, para que eu possa cada dia te compreender mais, Senhor. Me dedicar mais à leitura bíblica, procurando compreender o que o Senhor tem preparado para os seus, meu Pai. Para que eu tire de mim, Pai, as minhas ideias preconcebidas, para que eu possa, Senhor, ter algo novo na minha vida, compreendendo que quanto mais eu te busco, mais o Senhor me acolhe. Quanto mais eu te peço, mais o Senhor me dá. E quanto mais eu tenho, mais eu quero, mas é o quê? Graça. Eu quero a tua bênção. Eu quero a tua vontade em mim. Eu quero o seu engrandecimento para que eu seja, Pai, cheio da tua glória. Para onde eu colocar a planta dos meus pés, meu Pai, aquele lugar seja santificado. Para quando eu declarar que o Senhor é comigo, nada suporte a minha vontade, porque o Senhor, pelo seu Espírito, pelo Santo Espírito que está conosco aqui nesse mundo, faça-nos sempre mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, que cada um que esteja ouvindo, que cada um que possa meditar nessa palavra, possa te compreender um pouco mais e entender que o Senhor nos amou primeiro. Por isso, meu Pai, que a graça esteja conosco e que se as doces consolações do Espírito Santo em nós permaneça hoje para todo sempre. Amém.